Os nossos maiores perseguidores são os filhos do nosso serviço, que não foram transformados em filhos da nossa relação e da nossa consciência. Pessoas com quem a gente tem uma relação de serviço, mas não temos uma relação de identidade, de natureza. Filhos de mãe. Porque sabe, amado, deixa o Espírito de Deus ministrar o seu coração. Todo mundo sabe que tem mãe. E todo mundo, de alguma forma, mesmo que de maneira inconsciente, conheceu a mãe. O que ninguém tem certeza é quem é o pai. Porque todo pai só é pai porque crê. Sinto te dizer isso. Mas todo pai só é pai porque crê. A mãe sabe, amado. A mãe desfrutou a condição fisiológica. Essa coisa de carne da carne, isso é da mãe. Alguém está entendendo isso? Sangue do sangue, isso é da mãe. Tanto que o judeu, que não é besta, ele reconhece a genealogia a partir da mãe, porque ele está vendo de onde saiu. Mas ele não tem certeza quem foi que colocou lá dentro. Então, o filho, ele não sabe. Agora, todo pai só é pai por adoção. Porque crê. Porque empenha a palavra, porque assume o compromisso. Por isso, Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele diz assim, é uma coisa engraçada, Paulo diz assim, acautelai-vos dos cães e dos maus obreiros. Eu falei, gente, o que tem a ver cachorro com isso? Será que não pode ter cachorro na igreja? O que tem a ver cão com mau obreiro, com não sei o quê? Ele está falando de gente, está falando de cão. Ele fala que os cães não entrarão no reino. Será que Deus tem preconceito com só esse tipo de bicho? O cão. Por que o cão é essa figura, mano? Que não é o cachorro. É o cão. Você sabe por que o cão é essa figura? Porque o cão, na natureza, é um animal que de uma mesma barriga, de uma mesma gestação, pode gerar filhos de pais diferentes. Uma cadela fica grávida ao mesmo tempo de mais de um cachorro. Então, quem são os cães? Os cães são os filhos de mãe. E são bastardos porque não tiveram pai. Usufruíram do benefício, têm uma natureza, mas não têm uma identidade. Não têm uma consciência. Não têm uma relação. Está me entendendo isso ou não, mano? O bastardo, amado, não é porque ele não tem mãe, porque todo mundo tem mãe. O bastardo é porque ele não tem o quê? Pai. Ninguém sabe quem é pai dele. E todo pai é pai por adoção. O espírito da adoção vem pela condição paterna. A natureza humana vem de condição materna. Não estou falando, os irmãos estão me entendendo, estou falando agora do pensamento espiritual, amém? Da maturidade. E nós estamos vendo isso acontecer na igreja. Uma igreja que está crescendo e se multiplicando, dominada por um espírito quê? Materno. Mas sem natureza, sem percepção, sem consciência o quê? Paterna, relacional. Essa igreja vai chegar à exaustão, fazendo o que ela tem que fazer, mas sem alcançar seus verdadeiros objetivos. Ela tem um resultado, mas ela não se estabelece. Vamos ver, por exemplo, o caso de Elias. É interessante isso, porque Elias é o profeta, amém? Todo mundo entende, sabe aqui, que Elias é o profeta por natureza. O Elias, ele revela a condição profética. Lembra lá de Jesus? Jesus está entre quem lá no Monte da Transfiguração? De um lado Moisés, e do outro lado quem? E o que se ouve lá no Monte da Transfiguração? Esse é o meu filho. Isso é bom para Moisés, isso é bom para Elias. Amém, amado? Nós vamos entender por quê. Elias é o profeta.
Agora, o que é curioso na história de Elias? Nós não vamos ter tempo aqui, você pode procurar na sua Bíblia lá depois. O que é interessante na história de Elias? No tempo de Elias, todo profeta tinha pai. Elias é o profeta, e ele é o profeta. Elias é aquele profeta que incorpora todo o ministério profeta, tanto que está lá do lado de Jesus representando os profetas. Só que quando Elias aparece no seu ministério, ele não tem pai. Ele é o tesbita. Todo mundo sabia de onde ele vinha, mas não sabia de quem que era filho. E qual era o grande problema na vida lá, dos dias de Elias lá? É que os profetas que não eram profetas de Deus tinham o quê? Mãe, que era Jezabel, a mãe dos profetas de Baal. E o Elias queria matar Jezabel. Ele queria acabar com aquilo. Deus levantou ele para mudar essa realidade. E ele fez tudo o que Deus mandou. Matou todos os profetas. Ele conseguiu o resultado? Mas ele conseguiu. Ele desceu fogo do céu. Às vezes você está descendo fogo do céu. Seu ministério está descendo fogo do céu. Você está tendo um resultado. Mas seu aspecto relacional está ferido. Elias fez tudo o que tinha que fazer e terminou o quê, amado? Sozinho. Deprimido. Numa caverna, pedindo para morrer. O que Deus fez com ele? Mandou mais poder, mais anjo, mais fogo. Não, primeiro deu para ele comida e sono, porque o problema dele primeiro era fome e sono, amém? Falou, primeiro você dorme, come, depois não conversa. Comeu, dormiu, falou, agora vem cá. Levou ele lá e falou assim, Elias, presta atenção, eu vou te mostrar o que eu faço, mas não é quem eu sou. Deus passou fogo, terremoto, vento, falou, isso eu faço, mas não é ainda quem eu sou. Depois, Deus veio bem próximo do ouvido de Elias, para mostrar quem ele era e disse, Elias, você não está sozinho. Tem mais gente com você. Agora você desce, Elias, e unge Eliseu e Jeú. E quando Elias está descendo do monte, o Eliseu viu ele, o que Eliseu gritou, meu irmão? Você lembra, não? Meu pai, carros e cavaleiros de fogo. O que Deus estava fazendo com Elias, meu irmão? Elias tinha um moço, servo, ajudante, Elias tinha. O que ele não tinha, meu irmão? Relação. Ele tinha cooperador, mas não tinha família. Você está entendendo isso? Relação, consciência relacional. Deus deu para ele um filho, o Eliseu. O Eliseu era um empresário. Elias transformou um empresário em profeta. O Eliseu pegou um rei, Jeú, e fez do rei um profeta. O Elias, que era só profeta, conseguia matar profeta, mas não conseguia matar a rainha. Aí, o filho do filho de Elias, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o Deus que não é Deus dos indivíduos, mas o Deus que é Deus de uma relação, de um processo. O Deus que não é Deus de resultado, mas de um processo. O filho do filho de Elias, que era rei, matou a rainha. Porque o homem bem-aventurado é aquele que verá seus filhos e os filhos dos seus filhos. O homem bem-aventurado não é aquele que gera filhos. O homem bem-aventurado é aquele que gera pais. Porque Deus não gera filhos. Todos os filhos de Deus se transformam em quê? Em pais, porque foi isso que Deus prometeu para quem? Para Abraão. Eu te farei um pai. Porque todos vão receber esse espírito de adoção, que não está restrito a serviço, mas que tem consciência da relação. Qual foi a maior obra de Elias, amados? Muita gente acha que a maior obra de Elias foi matar os profetas de Baal e descer fogo do céu. Sabe o que o profeta Malaquias disse? Nos últimos dias virá sobre vocês o espírito de Elias. E sabe para que nos últimos dias virá sobre o mundo o espírito de Elias? Não é para descer fogo do céu. É para converter os pais aos filhos e os filhos aos pais. Para que Deus
para que Deus não fira o mundo com maldição. Sabe o que está amaldiçoando o mundo, amado? Não é a falta de projetos bem-sucedidos, é a falta de relações bem-sucedidas. Nós precisamos dos processos e dos projetos bem-sucedidos, mas que revelam relações bem-sucedidas. Compromissos interpessoais. Espírito de adoção e não de desempenho. Gente que não tem medo de errar. Porque está baseado numa relação que garante isso. Está baseado em compromisso e não em desempenho. Nós estamos vivendo, amados, um espírito de medo, de fragilidade, de imaturidade espiritual. Por quê? Essa imaturidade espiritual é porque as pessoas têm medo de fazer a coisa errada. Porque elas acham que só estão recebendo o bem de Deus porque estão fazendo a coisa certa. Deixa o Espírito de Deus ministrar o seu coração. Deus não vai te tratar melhor porque você fez a coisa certa. E nem vai te tratar pior porque você fez a coisa errada. Porque Deus não é corruptível. Porque um Deus que me trata pior porque eu fiz a coisa errada, é um Deus que me trataria melhor porque eu fiz a coisa certa. E um Deus que me trata melhor porque eu fiz a coisa certa, é um Deus que me trataria pior porque eu fiz a coisa errada. E como eu mais faço coisa errada do que certa, eu não teria salvação. Porque eu teria estragado Deus com as minhas coisas erradas. Porque agora Deus só trata todo mundo mal porque todo mundo fez errado. E sabe por que Deus não trata ninguém mal, amado? Que Ele é Pai. Amém? Não é uma relação fisiológica, não é serviço. Não é baseado em desempenho. Não tem filhos bastardos, filhos de mãe. Nós precisamos entender isso, porque isso é um desafio para os últimos dias. Esse é o desafio. O desafio de herdar a terra prometida. Eu preciso ter tempo aqui com vocês vão me dar pelo menos mais uns 10, 15 minutos aí, para a gente tocar num assunto, por exemplo, que é, assim como nós estamos vendo a questão de Abraão, vamos olhar agora outro exemplo clássico na Bíblia, que é Moisés e Josué, que é o outro lá. Vimos a situação de Elias, amém? Amém? O que Abraão fez gerando filhos na carne, o que Elias passou, porque era solitário, e o que o Moisés e o Josué viveram. Quem é Moisés, amado? Moisés é o servo, por natureza. É o cara bom de serviço, focado numa visão, mas ruim de relacionamento. Moisés teve problema em todos os níveis relacionais. Pra você ter uma ideia, Moisés tirou o povo do Egito separado da mulher. E você acha que isso estressou ele? Você acha que isso tirou a autoridade dele? Nem aí, rapaz. A mulher dele quis ir voltar para a casa do pai, estava lá até ontem, se o sogro não tivesse trazido ela de volta. Moisés nunca foi atrás dela, não. Ele tinha um serviço para cumprir, o cara era tarefeiro. Agora, qual a situação de Moisés? Ele está errado? Não, amado. Não é que ele está errado, é porque olha para a história agora, vamos pensar na história de Israel de um aspecto filosófico, vamos entender a história de Israel na perspectiva do que é sair do Egito e o que é entrar na terra prometida, amém? São dois momentos de um mesmo processo. Então, num primeiro momento, é uma condição materna. Está lá um homem de espírito materno. O que Moisés não conhecia na vida dele, amado? O que ele nunca teve relacionamento na vida dele, amado? O pai dele era um tio-avô da mãe. Você está entendendo isso, amado? Era um homem bem velho, de uma mulher bem nova. E a partir do momento que Moisés nasceu, ele foi cuidado por mulheres. Ele foi cuidado pela irmã, pela mãe e pela filha de Faraó. Ele não era neto do Faraó, ele era filho da filha de Faraó. Então esse homem é filho de mulher, amém? Moisés é o único caso registrado na Bíblia. Presta atenção nisso aqui, amado. Moisés é o único caso registrado na Bíblia de um judeu que o filho foi circuncidado pela mãe e não pelo pai. Porque o Moisés não circuncidou nem o próprio filho. Porque ele tem essa deficiência.
E não é que o cara está errado, é porque ele foi levantado para esse propósito. Isso é um momento. Amém? Durante toda a liderança de Moisés, 40 anos, nenhum homem foi circuncidado em Israel. Nenhum pai foi pai. Mas nunca faltou comida para ninguém. Nunca faltou comida, não faltou roupa, as necessidades foram supridas. Amém? E quando o povo foi entrar na terra prometida, o problema, a dificuldade, presta atenção, eu não estou falando de céu prometido, estou falando de terra prometida. A dificuldade do povo em entrar na terra prometida não eram os inimigos. A Bíblia diz em Josué 5 que o coração dos inimigos já estava derretido. Não havia mais ânimo. Nós estamos enfrentando um inimigo vencido. O nosso problema hoje em dia não é o nosso adversário, é a nossa carne. E aí esses homens que vão entrar na terra prometida, a palavra de Deus diz que Deus levou 40 anos para durante 40 anos matar os homens de guerra e em seu lugar colocar os filhos. Deus não queria conquistar a terra na base da competência dos homens. Você está entendendo isso ou não, mano? E aí o problema desse povo em entrar na terra prometida não eram os inimigos, nem era o rio. Deus falou assim, vocês não podem entrar porque vocês não circuncidaram nenhum dos seus filhos. 40 anos e nunca ninguém foi circuncidado. Aquele povo então teve que circuncidar os filhos. Sabe o que Deus fez? Fez eles circuncidar os filhos dentro do território inimigo. E foi essa relação íntima que se estabeleceu, em que cada homem teve que manipular a intimidade do seu irmão. Amém, meu irmão? Todo mundo teve que ter suas intimidades expostas um para o outro. É que fez daquele povo um povo com autoridade para possuir a terra prometida. Essa era a maldição. No dia que eles circuncidaram os filhos, Deus disse assim, vocês já estavam longe do Egito. Esse povo estava 40 anos. Esse povo estava há 40 anos longe do Egito e de Faraó. E Deus falou assim, hoje eu tirei a opressão do Egito de sobre vocês. O que era a opressão do Egito? Um povo crente, que vai para o céu, que tem o céu prometido, mas que não tem autoridade na terra, porque não tem o seu entendimento transformado. Ainda pensa de acordo com um espírito que? De serviço. E não de compromisso. Jesus, o Filho de Deus, como homem, é filho por adoção. Amém, mano? Porque José recebeu da parte de Deus o espírito de quê? De adoção. Você sabia que Jesus só é rei de Israel? Porque é filho de José e não de Maria. E na linhagem de José ele é filho de Salomão. Então Jesus recebe de Maria a natureza humana. Mas é de José que ele recebe autoridade na terra para reinar. E sabe por que ele recebe autoridade na terra para reinar? Porque o pai dele adotou ele. E esse espírito vem de Deus, amado. É o espírito que contraria a competência, porque o próprio Salomão é um filho que vem de uma condição que é quebrada e restaurada a partir de um compromisso assumido. E não de uma condição natural. Porque naturalmente não era para ser Salomão. É Salomão porque o Espírito de Deus em Davi adotou ele. E fruto de uma relação de restituição e não natural. Alguém entende o que eu estou falando ou não? Amém? Então agora veja. Esse homem Moisés não consegue colocar o povo na terra prometida. Quem Deus levanta para fazer isso? Josué. Josué circuncidou todo mundo. E aí o que Josué falou? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, Moisés está morto. Não é que Moisés estava errado, mas aquela fase acabou. Amém? Nós temos que saber passar da fase materna para a fase o quê?
paterna, em que a gente deixa de ter relações fisiológicas em busca da satisfação da necessidade, em busca do benefício, para ter uma relação de compromisso entre pessoas. Palavra empenhada. Consciência transformada. Eu demorei a entender de onde que vem o espírito de rebelião. Eu demorei a entender de onde vem o espírito de rebelião. Eu fiquei pensando, onde é que foi que o capeta achou pé para fazer uma rebelião no céu? Não é fácil não, o cara achar um pé, uma quina. Onde é que o diabo, onde é que Lúcifer achou uma quina para fazer uma rebelião? De onde vem o espírito de rebelião, mano? Vamos olhar para a Bíblia. Quantos filhos Adão teve? 2. Primeiro lá, né? Caim e Abel. Certo? Quem trabalhava mais? Caim, era o mais velho. Trabalhava lá na lavoura, cardos e abrolhos, tinha que arar a terra. E o Abel? O Abel era administrador de relacionamento, né? Pastor de ovelhas, só tinha que ficar ali cuidando para as ovelhas ter clima. Amém? Para relacionar e reproduzir. E o outro tinha que enfrentar espinho. Quando Deus preferiu a relação em lugar do serviço, o que aconteceu no coração de Caim? Quantos filhos Abraão teve? 2. Ismael e Isaac. Quem era o mais velho? Filho do quê, mano? Da escrava. Quando Deus preferiu a relação no lugar do serviço, o que aconteceu no coração de Ismael? Rebelião. Quantos filhos Isaac teve? 2. Esaú e Jacó. Quem trabalhava mais, mano? O mais velho. Saía para trabalhar. O Jacó ficava em casa. Mamãezinha, papaizinho, beijinho. Quando a relação teve o privilégio sobre o serviço, o que aconteceu no coração de Esaú, mano? Quantos filhos Jacó teve? Todos, né? 12 mais um lá, não é? Então ele teve todos. Quem trabalhava mais, amado? Os mais velhos, né? Ficava em casa quem, amado? O José e o Benjamim, que não podia trabalhar. Os irmãos voltavam tudo de uniforme, bata cinza, né? Eles voltavam tudo de bata cinza. Chegava em casa, estava o José de túnica colorida. Ué, José, onde é que você arrumou essa túnica? Papai me deu enquanto vocês estavam trabalhando. Não tem quem aguenta um desaforo desse, não, mano. Aí senta para comer, os caras ralados de tanto trabalhar. José fala assim, irmãos, eu tive um sonho. Misericórdia, mas o que os caras estavam fazendo? Ralando. O cara, para ter sonho, ele podia ter falado menos, tive uma visão. Mas não, o cara fala que teve um sonho obrigatoriamente, ele teve que o quê? Dormir, o cara estava dormindo. Ele já teria, assim, amenizado se fala que tem uma visão, mas não, teve um sonho. O cara de túnica colorida teve um sonho. Qual foi o sonho que ele teve? Que todos os irmãos dele estavam em volta, reverenciando. Isso aí ninguém aguenta, nós vamos matar esse cara. Vamos matar esse cara, vende ele, tudo que aconteceu. Eu pensei comigo, isso deve ser problema do Velho Testamento, no Novo Testamento não deve ser assim. Quantas irmãs Lázaro tinha, mano? Quem era mais velha? Quem ralava mais? Quando Jesus privilegiou a relação em lugar de serviço, o que aconteceu no coração de Marta, mano? O reino de Deus é como um pai que tinha 2 filhos. O mais novo pôs para perder, voltou arrependido. O mais velho ficou em casa ralando. Quando o pai resolveu perdoar o mais novo, que escangalhou com tudo, o que aconteceu no coração do mais velho, mano? E o cara estava o quê? Bodado, não é? Sabe onde é que está na sua expressão bodado? Nasceu do filho mais velho. Porque quando ele foi falar com o pai, ele não pediu um bezerro, ele pediu um cabrito. Porque o cara vivia pensando em bode, mano, o tempo todo. Ele está lá ralando, e ele fala, meu pai me deve um bode. Meu pai me deve um bode. Ao menos um bode ele tem que me pagar. Porque quando você gera filhos do seu desempenho,
você gera portadores de direito. As pessoas não se relacionam com você pela relação. Elas se relacionam pelo direito. Reivindicam direitos. Por isso que os nossos maiores perseguidores são aqueles que nós geramos como fruto apenas do nosso desempenho e capacidade, oferecendo para eles apenas a satisfação das suas necessidades. Porque eles sempre vão falar conosco do direito e não da relação. Porque eram servos e não eram filhos. Esse foi o problema de Elias, esse foi o problema de Moisés, esse foi o problema de todos esses testemunhos na Bíblia. E aí eu entendo agora o que aconteceu no céu. Um dia Deus chegou e falou assim, eu vou abrir minha intimidade para alguém mais que não seja só a Trindade. É o Pai, o Filho, o Espírito Santo, nós estamos aqui num conselho secreto, ninguém entendia Deus direito. E ele falou, agora eu vou abrir essa intimidade para mais alguém, eu vou incluir alguém nessa relação. O que Lúcifer pensou? Deus só pode estar falando de mim, porque eu sou o chefe do serviço. Eu sou aquele que está mais perto de Deus pelo serviço. Ninguém merece mais esse lugar do que eu. E quando Deus diz, não tem nada a ver com serviço, tem a ver com compromisso, relação, adoção. Esse é o espírito da rebelião, amados. Filhos de mãe. Deixa o Espírito de Deus ministrar o seu coração, porque eu creio que é bem a propósito que nós estamos meditando nisso aqui em Trindade. Aqui no Brasil, em Trindade. Uma Trindade que na entrada da cidade tem Maria. A palavra de Deus diz que a igreja sairia de Jerusalém para os confins da terra. Quando Jesus falou dos confins da terra, a fronteira dos confins da terra era Éfeso. Porque no contexto de Atos 1:8 é Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra. Confins da terra, nessa perspectiva, começava na Ásia até os confins. Porque o que não está incluído ali? Jerusalém, Judéia e Samaria. Exatamente quando Paulo chegou na Ásia. Quando Paulo chegou na Ásia, ele chegou em Éfeso e disse assim, encontrei uma porta grande e eficaz. E a palavra de Deus diz que a partir de Éfeso, Paulo evangelizou toda a Ásia, que no contexto de Atos 1:8 é os confins da terra. Quando eu vou lá para Apocalipse, Apocalipse é como se fosse mais ou menos Atos 1:8 ao reverso. Porque Apocalipse vem da Ásia para Jerusalém. E eu não estou falando da Jerusalém terrena, eu estou falando da Jerusalém espiritual. Então, se Atos 1:8 a igreja vai de Jerusalém para os confins, em Apocalipse eu vejo a igreja vindo dos confins para Jerusalém. Então, qual é a primeira igreja que está lá em Apocalipse? É exatamente a igreja de Éfeso. É a igreja mais presente no Novo Testamento. A maior parte do Novo Testamento foi escrito com base no ambiente espiritual de Éfeso. As cartas de Paulo, o Evangelho de João, as cartas de João. É a igreja mais presente e é a igreja que abre a revelação das últimas coisas, em que Deus diz o quê? Conheço as tuas obras, sei do teu sacrifício, sei do teu zelo doutrinário, sei do teu empenho, sei do seu esforço, mas eu tenho contra você, que você se esqueceu de amar. Toda a palavra de Deus